se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Essa mensagem, ela se justifica pelo fato de vivermos num tempo de muita religiosidade. E nós combatemos muito a religiosidade porque isso está impregnado em nós, em mim, em você, em nós, cristãos, servos de Deus. A religiosidade é a pior coisa que tem no mundo. Pior do que o próprio pecado como ato. Porque como essência a religiosidade, ela faz parte do pecado como essência. Mas como ato, como consequência do pecado em nós, a religiosidade, ela sobrepuja e ela ultrapassa, ela se manifesta de maneira muito sagaz. Ela é sorrateira. E a religiosidade é tudo aquilo que nós fazemos em nome de Deus, para Deus, mas sem Deus. Religião é criação do homem. O homem cria a sua religião, as suas maneiras, os seus dogmas, as suas doutrinas, os seus pensamentos e os seus procedimentos. E aqui está um ponto de reflexão de extrema importância nesse sentido, é que na maioria dos casos em que se há religiosidade nesta pessoa, neste cristão, é uma religiosidade com muita sinceridade. E aqui está um ponto importante nesse sentido, que temos que ter cuidado, porque você, como um servo de Deus, uma serva de Deus, sincero, o irmão lá, a irmã lá do outro lado, sincera, crê em Deus, crê em Jesus, ama o Senhor, mas por causa de uma religiosidade que ensinaram para ela, por causa da cultura, da formação cultural cristã, evangélica, o nome que seja, ela acaba por se separar de Deus, porque ninguém se liga a Deus. A palavra religião quer dizer religar-se, né? E ninguém se liga a Deus por meio daquilo que você faz a Deus, no sentido de obras justas, porque a melhor justiça do ser humano, minha, sua, do cristão, do servo de Deus, a nossa melhor justiça, aquilo que você pode fazer de melhor de você mesmo, entenda, de você mesmo, diz a Bíblia que é trapo da imundícia. E vocês já sabem o que é o trapo da imundícia, né? É um pano usado de menstruação. Você imagina falando na linguagem de hoje, né? O absorvente, né? Aquele que as mulheres usam comumente todo mês. Então aquele absorvente ali, depois que é usado, que é enroladinho, jogado na lixeira, ali é a minha melhor justiça. Porque aquele sangue é refúgio. Aquele sangue deveria ter sido gerado ali um ser, sim ou não? Mas porque não foi gerado, ele foi repudiado. É refúgio, é morte, é sangue morto. E o homem só pode gerar para Deus morte. Tá vendo? É isso que acontece. O homem só gera morte. Não é sem razão que Caim foi reprovado por Deus, porque ele ofereceu para Deus o seu melhor, o melhor de si mesmo. E Deus não quer o nosso melhor. Deus só quer uma coisa. Deus, o Pai, ele deseja por Cristo. Deus, ele quer Cristo. Então, se você tem alguma coisa para oferecer para Deus, que você tenha Cristo.
Porque enquanto Caim ofereceu o melhor da sua lavoura, porque ele era agricultor, ele labutou, arou a terra, plantou, cultivou, cuidou daquela lavoura, os primeiros frutos, os mais bonitos, belos, viçosos, ele pegou e ofereceu para Deus. Aí diz o texto que Deus não se agradou de Caim. Primeiro é o coração, é a pessoa, e também da sua oferta. Deus não se agradou de Caim, tampouco da sua oferta. Ao passo que Abel, irmão de Caim, pastor de ovelhas, pegou ali a primícia do seu rebanho, quando nasceu aquele cordeirinho novinho, ele ofereceu para Deus o sacrifício. E diz a Bíblia que Deus, ele se agradou de Abel e da sua oferta. Mas por quê? O segredo está não primeiramente, exatamente em Abel, mas naquilo que Abel oferece para Deus, porque Abel ofereceu o cordeiro, e aquele cordeiro, segundo é simbolizado aqui no Antigo Testamento, ele prefigura o próprio Deus encarnado, o próprio Jesus, como João Batista declarou em João capítulo 1, versículo 29, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vinha descendo para o Jordão para que fosse batizado por João, e João, ao ver o Cristo, declarou para a multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele cordeiro que Abel ofereceu era uma figura profética de Cristo, do sacrifício de Cristo e da justiça que procede de Deus, e não justiça que procede de lei, nem da lei, nem do homem, nem da religião dos homens. Aí Paulo escreveu aqui em Romanos capítulo 7, versículo 13 em diante, diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Aí eu explico rapidamente para os irmãos o texto. A lei veio para avultar a ofensa. A lei veio para fazer com que o pecado se torne notório, visível, perceptível. Porque se não há lei, também não há pecado. Como pode ser considerado pecado o adultério, se não tem nenhuma lei dizendo não adulterarás? Os irmãos se lembram há um tempo atrás, alguns anos, talvez 20 anos, não sei bem, que não havia a lei do trânsito, que era obrigatório o uso do cinto de segurança. Havia um tempo que não era obrigatório. Então, se não era obrigatório, quem ia te multar porque você estava sem cinto? Se não havia nenhuma lei prescrita, como posso dizer? Não chega a ser um crime, chega a ser um crime, uma contravenção, como é que é? É uma infração, uma infração. Então, se não há lei, não há infração. Da mesma forma, a lei veio para dar nome ao pecado. A lei veio para estabelecer, para declarar ao homem, para conscientizá-lo daquilo que Deus não se agrada. Por isso que Paulo, ele falando da lei, ele fala que a lei chegando a ele, o pecado foi revelado e causou em Paulo a morte, não somente em Paulo, mas em todos os seres humanos. Até porque este eu aqui, outrora sem lei eu vivia. Este eu aqui é um eu poético, é um eu lírico. Não é Paulo. Paulo não está falando dele, está falando de um eu, e este eu aqui, ele é o homem. É o homem caído. O homem caído, sem lei ele vivia. Sobrevindo o mandamento, causou a ele a morte, porque agora ele sabe que aquilo que não deveria fazer, ele está fazendo. E aí o texto segue, olha só o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aí agora fala de um pecado que habita o seu ser, ou o ser do homem. Porque eu sei, versículo 18, que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum.
pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que eu detesto, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele fala, o pecado habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, ele declarou por 2 vezes, o pecado habita em mim e o mal reside em mim, na minha carne. Lembrando que esta carne aqui não é o corpo. Não é esse corpo aqui. O pecado aqui, esse aqui não é soma, corpo físico. Esse corpo aqui, conforme o grego, é sarque, que consiste na natureza pecaminosa. Carne aqui é natureza pecaminosa, ou seja, habita na alma, na mente, nas vontades, nas emoções, na consciência. E este mal na consciência, que é chamado de pecado, que é a hamartia, que é a apostasia, tem como produto final, este mal no ser humano, na humanidade, tem como produto, como resultado, a conhecida de Apocalipse, a grande Babilônia. Olha só, a grande Babilônia. E eu gostaria de ler com os irmãos 2 textos de Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Para um pouquinho. Então, João, ele percebeu, ele viu novo céu e nova terra. Isso é depois do milênio, depois do reino, porque o reino consiste na última dispensação do Cronos. O Cronos, ele foi partido para Deus em 4 partes. Era patriarcal, era da lei, era da graça na qual nós vivemos, e por fim a era do reino milenar, quando Cristo e os vencedores reinarão sobre essa terra por 1000 anos. É a manifestação do reino. O reino dos céus será manifestado em Cristo e na igreja. Igreja esta que será representada pelos vencedores. Não é a igreja na sua totalidade. Até porque no milênio a obra de Deus estará acontecendo ainda, o pecado ainda existe, a morte ainda existe, tá? No milênio, a morte só passa a não existir e o pecado será retirado, erradicado do mundo por ocasião do novo céu e nova terra. E aqui no versículo 9, diz assim, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí você já sabe que a Nova Jerusalém não é uma cidade física, literal, mas consiste na casa de Deus. Casa essa que somos nós. Amém? Até porque o texto, ele é criterioso em dizer que, vem aqui, João, vem comigo, o anjo dizendo para João, vem comigo que eu vou te mostrar. Vou te fazer ver a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí se você recorrer à revelação do Novo Testamento, Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, ele vai declarar que zelava por Deus com o zelo de Deus, visto que Paulo estava preparando os irmãos para apresentá-los a Deus como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Então o povo de Deus é considerado uma virgem pura, separada, esposa, noiva de Cristo. Essa revelação, ela perpassa por toda a Escritura, quando ali em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, temos as 2 figuras principais, proféticas, que é o homem de Gênesis 1, 26 e a mulher de Gênesis 2, 18. Esses dois personagens consistem no novo homem, que é Cristo e a igreja. Então, quando ele diz aqui em Apocalipse, vem que eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro, versículo 10 diz,
ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o povo de Deus. Aqui sim, aqui é o ajuntamento, a reunião, a assembleia de todos os eleitos e predestinados, escolhidos, chamados, redimidos, transformados e glorificados por toda a eternidade. Aqui é o povo de Deus amalgamado a Deus, amalgamado a Deus. Deus em nós, nós em Deus. Isso aqui consiste no reino dos céus, o reino eterno, que será manifestado por ocasião do final do milênio. Quem está entendendo, diga amém. Então vocês viram que o anjo mostrou a noiva, a Nova Jerusalém, que é uma cidade, amém? A noiva é representada por aquela cidade, a Nova Jerusalém. Agora aqui em Apocalipse capítulo 17 diz assim: veio um dos 7 anjos, lá também não foi um dos anjos? Sim ou não, que mostrou? Olha, aqui também tem anjo, ó. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem tem se prostituído os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embriagaram ou se embebedaram os habitantes da terra. Então transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças, 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e de coisas imundas de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Só para organizar a ideia. O anjo chamou João e falou assim: eu vou te mostrar a noiva, a virgem, a esposa, o povo de Deus, os redimidos, transformados, amalgamados a Deus por toda a eternidade, o reino dos céus. E ele mostrou a Nova Jerusalém, amém? A noiva, a esposa, que somos nós juntamente com todos os que creram em Jesus. Só que agora o outro anjo falou assim: vem aqui que eu vou te mostrar outra coisa, uma outra mulher, mas não é esposa, não é noiva, é prostituta, é devassa, é cheio de prostituição e de abominações, e ela tem um mistério escrito: a grande Babilônia. Se eu sei que a Nova Jerusalém consiste na reunião de todo o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, amém? Que foi transformado, que está com Deus ali, ó, a noiva do Cordeiro. Eu também tenho aqui a Babilônia, a grande Babilônia, que também são pessoas. Vocês estão entendendo isso aqui? Quem está entendendo, diga amém. É o princípio hermenêutico seguro, sólido, que o Apocalipse nos apresenta. Então eu já sei que o reino dos céus, a noiva, o novo homem, o reino dos céus, consiste em pessoas cuja mente foi transformada, cujo coração foi sarado, pessoas que passaram pela obra de Deus, pelo agir de Deus, pela redenção, pela obra de morte e ressurreição. Por outro lado, eu sei que a grande Babilônia são pessoas, são mentes, são consciências, que não passaram pelo agir de Deus, mas que consiste em pessoas cujo mal, lembra que Paulo falou que o mal reside em mim? Quem se lembra? O pecado reside em mim, o mal reside em mim. Esse mal ganhou o coração e fez com que essas pessoas se afastassem de Deus cada vez mais. Até porque o pecado, a essência, a natureza do pecado, consiste no afastamento de Deus. Hamartia consiste em errar o alvo. O alvo é Cristo, o alvo é Deus. Apostasia consiste em dar as costas a Deus e à sua vontade. Desprezar a Cristo, desprezar Deus, desprezar a palavra de Deus. E este mal agora, ele passa a atuar no homem,
desde os primórdios da humanidade, este mal, esta mente caída, este coração sem Deus, afastado de Deus, que não quer Deus, ele passa a operar no coração do homem, levando este homem a um amadurecimento da iniquidade. Ao amadurecimento da iniquidade. É por isso que nós estamos aqui falando, batendo, repetindo, insistindo, que vida cristã não é religião, vida cristã é vida com Deus, e vida com Deus é uma vida de experimentar a palavra de Deus. É por isso que lá na oração do Pai Nosso, Jesus também fala do mal, do mesmo mal. Querem ver uma coisa? Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha, Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira parte da oração consiste no desejo e vontade de Deus, na necessidade que Deus tem de manifestar o seu reino. Reino que é aquele reino pleno lá, que é a nova Jerusalém que vai descer, que vai se manifestar um pouco antes, no milênio, na sua segunda vinda, por meio dos cristãos vencedores de Cristo, que reinarão sobre a terra. Amém? Então nós sabemos que a oração do Pai Nosso é uma oração simples e complexa ao mesmo tempo, porque é uma oração simples, de palavras simples, uma oração pequena, de poucas assertivas. Mas ela é profunda porque ela consiste no cerne da vontade eterna de Deus, que é manifestar o seu reino. E os irmãos já ouviram que a manifestação do reino consiste na manifestação de Deus no homem, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino é o próprio Deus, em justiça, em santidade, em poder, em glória, em amor, em bondade, em perdão e misericórdia. Todas as virtudes de Deus, todos os atributos de Deus, quando ele é manifestado no homem, no primeiro homem, que é Jesus, e também na igreja, quando Deus se manifesta na igreja, no seu reino, no novo homem, então o reino se manifesta. Desse modo nós entendemos que a oração do Pai Nosso, ela deve acontecer em nós hoje, porque esta oração, ainda que com um cunho escatológico, do reino ser manifestado na segunda vinda de Cristo, mas é uma oração que evoca a necessidade de Deus se manifestar em nós hoje, porque Deus deseja se manifestar em nós, Deus deseja se dar a conhecer por meio da minha vida e da tua vida. As pessoas têm que ver Deus em você, não tem que ver uma religião em você. A religião divide, afasta as pessoas, destrói famílias, estorva a vontade de Deus, mas o próprio Deus agindo em nós, ele faz com que nós passemos a atrair as pessoas por meio de um viver espiritual e aprovado por Deus. E aí, oração, o segundo momento da oração do Pai Nosso é aquela oração, aquele segundo momento que os irmãos conhecem, agora é a nossa necessidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí vem o versículo 13, e nesse eu me apego. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então agora aqui ele repete o mal. Paulo falou: o mal reside em mim, reside no homem, reside na humanidade. Este mal consiste no velho homem, na velha natureza, na natureza caída adâmica, na carne, na natureza pecaminosa de rebelião a Deus e a sua vontade. Isso é o pecado, é o mal. E quando ele diz livrai-nos do mal, ele está dizendo para você falar com Deus assim: Pai, olha só, Pai. Aí Deus fala o quê? Pois não, meu filho, estou ouvindo a tua oração. Livra-me do mal. Está certo? Está correto, não está correto? A oração, ela diz para Deus livrá-lo, né? Livrar essa pessoa que ora do mal. Aí agora vamos refletir um pouquinho nisso aqui. Aí você vai orar para Deus assim: Senhor, livra-me do mal. Aí Deus deseja te livrar do mal ou não? Sim ou não? Deseja. A oração do Pai Nosso é a oração do desejo do coração de Deus. Você está declarando para Deus aquilo que Ele deseja fazer. Tudo que está na oração aqui é de Deus. Deus que estabeleceu esses princípios.
Aí, livra-me do mal. E temos que ter cuidado com esta oração, porque, não com a oração, mas com esta afirmação aqui, porque assim, para não cair naquele erro religioso, de falar assim, Pai, livra-me do mal, e entrega a responsabilidade para Deus, como se agora Deus vai ter que te livrar do mal. Aí o cristão, cujo o mal habita o seu coração, porque o pecado habita, né, o nosso ser ainda, até a glorificação do corpo. Aí esse cristão, cujo mal habita o seu coração, e esse mal é esta apostasia, este afastamento de Deus, esta consciência caída que não deseja por Deus, que não tem vontade de Deus. Aí esse cristão compra e não paga. Aí esse cristão que ele não perdoa o seu irmão. Ele não perdoa o seu irmão. Ele não libera perdão. Aí esse cristão aqui, ele deseja a mulher do próximo. Aí esse cristão que está falando, Senhor, livra-me do mal. Aí ele compra e não paga. Aí ele odeia as pessoas. Ele é rancoroso, iracundo, ele é impuro, ele é adúltero, ele é egoísta, só olha para si, não olha para o outro, não se preocupa com os pobres, com os miseráveis, só se preocupa com os seus projetos. E ele está falando, Senhor, livra-me do mal. Fala ou não fala? Irmã, essa oração aqui, ela é orada em todos os lugares. Em batizado, sepultamento, casamento, campo de futebol, concentração do vestiário dos jogadores, todos os lugares, no momento que vai ali, né, almoçar ou jantar, aí a mesa está posta, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Então o pastor vai orar, o pastor sempre que ora, né? Por que o pastor tem que orar sempre? Porque ninguém, outro não pode orar, mas enfim, livra-nos do mal. Aí de duas é uma, aí eu começo agora a dar me dá um problema na minha cabeça que eu não consigo entender. Por que esse cristão está orando a oração do Pai Nosso e dizendo, livra-me do mal, e Deus nunca livra? De duas é uma, ou Deus não está querendo livrar, ou Deus não está conseguindo livrá-lo. É o que eu penso. Só que não é isso. Esse livrai-nos do mal está condicionado ao início da oração, é uma só oração. Quando ele diz, manifesta o teu reino, que venha o teu reino, é a maneira que Deus vai utilizar para te livrar do mal. Deus não vai te dar uma religião e princípios filosóficos, lendários, mitológicos, culturais, para te livrar do mal. A maneira que Deus se utiliza para te livrar do mal, para me livrar do mal, é o reino manifestado. Venha o teu reino, e o reino é vir Deus para a nossa vida. É por isso que eu comecei essa mensagem falando que Deus não quer religião. Cuidado com a religião, porque religião é tudo aquilo que é feito em nome de Deus. Livra-me do mal, faz a oração do Pai Nosso, faz as suas orações, traz a sua oferta, canta os cânticos, levanta a mão, dá glória a Deus, lê a Bíblia, mas um coração longe de Deus, que não está comprometido com Deus. E no momento que você ora esta oração com o coração descomprometido com Deus, você está jogando palavras fora, palavras ao vento. Porque aquilo que você ora não é realidade. A oração tem que ser a realidade do coração, da necessidade, da fé, do interior, do íntimo. Temos que declarar algo que pertence à nossa realidade de vida cristã. E no momento que ele fala assim, Senhor, livra-me do mal. Quantos aqui desejam ser livrados do mal, a priori? Você quer ser livrado do mal? Não é livrado da Covid, não. A Covid também é um mal, mas é outra coisa, é outro tipo de mal. O mal que nós estamos tratando aqui é um mal específico. É o problema maior do homem. É o problema do homem, do ser humano. Teu problema, o meu problema é esse mal, que é esse pecado que habita em nós, que faz com que nós vivamos uma vida de oposição a Deus, resistindo à sua palavra, de oposição às pessoas. Sempre que você resiste a Deus, que você despreza Deus, despreza a oportunidade, despreza a palavra de Deus, despreza o próximo, você está sendo levado por uma força espiritual do mal. E aí não adianta orar, porque quando diz livra-me do mal, aí ele fala amém. Ok, meu filho, então vamos começar, eu vou começar a manifestar a minha vida na tua vida. E a maneira que eu vou utilizar para te livrar desse mal que está no teu coração é vida abundante. Eu vou ministrar vida abundante na tua vida, e esta vida abundante ela vai te lavar,
ela vai te transformar, te regenerar, te renovar. E vai ocorrer uma ministração de vida abundante no teu ser, e esta vida abundante, ela vai destruindo a morte, que é o mal, que está no teu coração e no meu coração. Você está disposto a permitir que Deus se manifeste na tua vida? Porque vocês disseram, e eu também disse, nós afirmamos aqui que queremos que Deus nos livre do mal. Amém? Só que você está disposto a permitir que Deus se manifeste na tua vida? E aqui esta pergunta é uma pergunta que cabe a cada um de nós a reflexão profunda. Porque se você não está disposto a permitir que Deus se manifeste na tua vida, então você não está querendo que Ele te livre do mal. Só isso. Nem mais nem menos. Pastor, em que consiste Deus se manifestar na minha vida? Ora, simples. É o amor se manifestar na tua vida, porque Deus é amor. É a bondade se manifestar na tua vida, porque Deus é bondade. É o perdão se manifestar na tua vida, porque Deus é perdão. É a misericórdia, é a justiça, é a santidade, é a luz. Todas essas coisas que são pertencentes a Deus e fazem parte da natureza de Deus, elas devem passar pelo nosso coração, pela nossa alma, pela nossa mente, vontade e emoção. Lavando, é um lavar de Deus. E quando nós recebemos o lavar de Deus, então nós somos livrados do mal. O mal, ele começa a ser neutralizado em nós. E isso é vida cristã, isso aqui não é religião. Não cabe religião neste conceito, nesta visão. Aqui é a mais pura experiência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como está o nosso relacionamento com as pessoas? Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento em casa com a família? Como está o nosso relacionamento com a vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde quer que você esteja? Como está o teu relacionamento? Porque a maneira de medir a tua comunhão com Deus e o teu relacionamento com Deus, a maneira de medir isso é a maneira como você está se relacionando com as pessoas. Deus não é servido por mãos humanas. Deus não quer o nosso serviço. Deus quer que você sirva a Ele, mas servindo os outros. A pessoa só serve a Deus quando serve o outro. Ninguém serve a Deus dizendo glória a Deus. Deus não quer essas palavras, glória a Deus. Ele não fica feliz com glória a Deus, com as pronúncias. Mas quando você glorifica a Deus no teu viver, perdoando, amando, recebendo, acolhendo, abraçando, perdoando, aí sim, aí você dá glória a Deus, não com palavras, mas com ações. Mas o glória a Deus também pode dar com palavras, faz parte. Amém? Diga glória a Deus. Deus deseja se manifestar na minha vida e na tua vida. O vencedor, aquele que será arrebatado antes da grande tribulação, está perto de acontecer, diga-se de passagem, ele é aquele que experimentou isto. Ele experimentou a manifestação do reino de Deus na vida dele hoje, que é o próprio Deus lavando a sua alma, o próprio Espírito Santo purificando, transformando, e depois ele fará parte da manifestação visível, presencial, pública, do reino dos céus, juntamente com Cristo na sua segunda vinda. Então aqueles que desejam ser arrebatados antes da grande tribulação, essa pessoa tem, ou essas pessoas devem pensar nisso. Porque não há mais tempo de ficarmos envolvidos com religiosidade. Achando que está servindo a Deus, está servindo a si mesmo. Pensando que está glorificando a Deus, está glorificando a si mesmo. Pensando que está adorando a Deus, está adorando a si mesmo, a sua barriga, seu ventre. Pensando que está agradando a Deus, mas não está agradando a Deus. Ninguém agrada a Deus por meio de palavras. A única maneira que nós temos de agradar a Deus é por meio de um viver. De um viver. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, cada ano, cada dia.
é de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória, até aquele dia. Eu sei que é um processo, né? É um processo lento, paulatino, muito complexo, porque vai envolver coisas que estão, talvez, não ao nosso alcance, né? Nem sempre nós vamos desenvolver um bom relacionamento com alguém, porque existem forças que se colocam, né, entre esta questão. Mas a Bíblia diz que o que depender de você tem a paz com o mundo. Então faça a tua parte. Não se preocupe com os outros que não querem paz, que não querem reconciliação, que não querem comunhão. O teu papel é resolver os teus problemas, as tuas pendências. A tua responsabilidade é essa. Porque agora, para Deus, olha só como que a coisa vai se desenvolvendo. Eu falei aqui sobre como é que é a dinâmica das coisas espirituais, né? Você fala para Deus, livra-me do mal. Aí ele fala, amém, então eu vou me manifestar na tua vida. Só que para Deus se manifestar na tua vida, você tem que tratar com o teu coração. Porque o teu coração, ele bloqueia Deus. Teu coração trava a comunhão com Deus. Teu coração, ele blinda a tua comunhão com Deus. Faz com que não haja comunhão. Porque esse coração, que é a nossa própria alma, o nosso próprio ser, a nossa própria consciência, mente, vontade, emoção, ego, psique, isso é que nos conecta na realidade de vida humana e que nos conecta na realidade de vida espiritual. Os irmãos estão entendendo? Por isso que para receber Deus, para experimentar Deus, para provar de Deus como vida, como luz, como amor, é necessário tratar com o coração e saber como estamos vivendo, para que não caiamos no erro de estar nos enganando. Achamos que estamos servindo a Deus e não estamos servindo a Deus. Achamos que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então a grande Babilônia é esse agrupamento de pessoas distantes de Deus. A grande Babilônia são mentes, são corações que estão em oposição a Deus, lá, a Nova Jerusalém. Então você olha para a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, olha para a grande Babilônia, a prostituta. Pessoas, lá é o povo de Deus redimido, aqui é o povo que não é de Deus, é um povo caído. É o velho homem. A grande Babilônia é o velho homem, é a velha natureza adâmica. A grande Babilônia, ela consiste no mal que é o espírito deste mundo, que é o espírito do anticristo, que é o espírito de Laodiceia. Tudo isso, Laodiceia, anticristo, o velho homem, o velho Adão, a grande Babilônia, o mundo espiritual. Tudo isso consiste neste mover das trevas no homem. Então aqui cabe um cuidado para que nós não vivamos a nossa vida cristã confundindo as coisas e lutando contra a coisa errada. A nossa maior luta é contra o pecado. E esse pecado habita em nós, esse pecado está na minha alma, no meu coração, na minha mente, vontade e emoção, que se opõe a Deus e a sua vontade. Isso que a nossa luta é contra isso. Então nós começamos a entender que a nossa luta é contra nós mesmos. Quem entendeu, diga amém. Você entender isso aqui, irmão, você entender isso aqui e começar a direcionar a tua vida nesse fulcro, nesta base, de sondar o teu coração em oração, em percepção, em vigilância, orando a Deus, orando a palavra, declarando o evangelho na tua vida, e com muita atenção em como você está vivendo a tua vida, fatalmente você vai se encontrar em uma situação de tratamento da alma e do coração, uma situação de tratamento. Haverá um tratamento, haverá uma revolução dentro de você. Essa revolução é o choque entre a luz e as trevas. É o choque entre a vida e a morte, é o choque entre o amor e o ódio, o amor e a violência. É o choque entre o espírito do novo homem e o espírito do velho homem. É um choque, é um impacto que nós sofreremos hoje e que esse agir vai nos levar a sermos
configurados, formados, constituídos no novo homem. Esse choque da verdade em nós e a nossa percepção, a nossa escolha certa, o tomar posse da palavra, o praticar a palavra, o tratar com o coração, vai fazer com que nós experimentemos a vida do novo homem em nós, que é a vida de ressurreição de Cristo. Quem entendeu, diga amém. É uma mensagem que precisa ser pregada, percebida, refletida, considerada, praticada. Eu poderia gastar esses minutos que eu gastei agora, né, e já estou encerrando, para falar que Deus vai te abençoar, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te honrar, que Deus vai cuidar de você, que Deus é bom demais com a tua vida, que você não se preocupe que as coisas vão dar certo, porque você é menina dos olhos de Deus, porque Deus é bom, e se Ele é bom, Ele vai ser bom contigo. Mas eu não posso falar isso para vocês, porque eu estaria acariciando o velho homem, eu estaria cultivando um coração torto. Eu estaria aqui dando uma chancela, ratificando o pecado em nós. E a vida cristã, ela consiste na luta contra o pecado, na destruição do velho homem e no ressurgir do novo homem em nós. Se você deseja ser um cristão aprovado por Deus, comece a perceber como você está agindo. Que valor você dá nas coisas de Deus? Que valor tem essa palavra? Que valor tem uma reunião? Que valor tem a igreja? Que valor tem Deus? Que valor tem esta palavra revelada, que é a vontade de Deus para a nossa salvação? Temos que ter muito cuidado, porque daqui a pouco vamos estar agindo com o coração babilônico. Isso é sério. Porque Babilônia é um espírito que está no filho da desobediência, um dos filhos da desobediência. Então aquele que é ímpio, aquele que não quer Deus, aquele que é ateu, aquele que não crê, aquele que não deseja, aquele que não ama a Deus. Então esses aqui são constituídos filhos do mundo. Filhos do mundo espiritual. Só que o espírito da grande Babilônia está em todos os seres humanos, inclusive nos cristãos, em nós. É isso que nós temos que entender, que eu preciso que você entenda. E temos que ter cuidado para que nós não venhamos a viver a nossa vida cristã de devoção a Deus com o espírito da grande Babilônia. Com o espírito do mundo, com o espírito de Laodiceia, com o espírito do anticristo. Forte essa palavra, mas essa é a verdade. Cuidado, anticristo é oposição a Cristo, anticristo, oposição a Cristo, contrário a Cristo. E quando nós agimos contrário a Cristo, nós estamos agindo com o espírito do anticristo. Não tem outra palavra para isso. É para balançar o coração. Não é para massagear o coração, é para balançar, é para causar um terremoto aí dentro, uma revolução grande. Porque nós precisamos mudar a nossa vida, precisamos de mudanças. Precisamos nos render a Deus, nos prostrar diante de Deus, prostrar o coração, a alma, nos render a Ele, para que então essa rendição resulte na manifestação de Deus em nós e no livramento do mal que nós tanto queremos. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.